Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Otávio de Lazari Júnior, presidente do Bradesco, sobre o cenário econômico no Brasil. Otávio, antes até da gente conversar sobre o cenário econômico, emendando um pouco no bloco anterior, que a gente está falando de taxa de juros. Um dos grandes problemas do país é o spread. Você tem uma diferença entre o que é captado e o que é emprestado, que é muito grande, os juros são muito altos. Há até gente que diz que o problema é a concentração bancária. O que acontece? Por que esse spread não cai? Por que esses juros ainda, o crédito continua tão caro para o consumidor e para as empresas? Sabrina, veja, a gente precisa fazer uma diferenciação e abrir isso em dois aspectos, olhar sobre dois prismas. Quando a gente olha, como eu comentei no bloco anterior, as operações de crédito que estão crescendo na pessoa física, crédito imobiliário, crédito consignado e financiamento de veículo, as taxas de juros elas são extremamente bem comportadas, o mercado é disputado e as taxas de juros são baixas, os spreads são pequenos nessas operações. Se você pegar uma operação de crédito imobiliário, por exemplo, o spread do banco ele gira em torno de 1,20, 1,5 no máximo. Se você falar de um financiamento de veículo, 4, 5%. Agora, nós temos algumas linhas, eu diria especificamente duas linhas de crédito, que geram toda essa preocupação ou essa até satanização de algumas operações de crédito, que é o cheque especial e o cartão de crédito. Lógico que a gente deve lembrar que a inadimplência no Brasil ela é ainda muito alta e isso prejudica, atrapalha muito. Mas não é só o spread, não é só a inadimplência que acaba encarecendo. Existem vários outros custos que estão embutidos no spread que precisam ser levados em conta, mas que ninguém consegue ver ou ninguém esclarece isso. No Brasil, você tem uma necessidade muito grande, por exemplo, cada agência que nós abrimos, nós temos que colocar pelo menos 2 vigilantes armados lá dentro. O Bradesco hoje tem 14 mil homens em armas para poder colocar a vigilância dentro das suas agências. Isso vem do spread. Nós temos um índice de judicialização, que vocês podem ver a justiça trabalhista, civil no Brasil, que é muito elevada, que isto está no spread. Você tem, infelizmente, no Brasil, problemas de explosão e assaltos de caixa eletrônico. Caixa eletrônico, para que você tenha uma ideia, e esse número é chocante, quando por semana se explode menos de 15% dos nossos caixas eletrônicos, aliás, quando se explode menos de 15 caixas eletrônicos por semana, nós comemoramos. Então, a média é de 17 a 20 caixas eletrônicos explodidos por semana. Ah, Otávio, mas o dinheiro que está dentro do caixa eletrônico não é muito, é 30, 40 mil reais. Mas o problema não é isso. É o trauma que você causa nas pessoas, nos funcionários, na população. É toda a destruição patrimonial, porque você tem que reconstruir a agência. Então, e esse custo está onde? Tá no spread. Então, tem uma série de custos embutidos fora, impostos, etc. É o chamado custo Brasil também. É o custo Brasil que está inserido dentro desses. Infelizmente, é assim que acontece. Mas, todavia, as operações que a gente está buscando o crescimento, como eu falei, são operações que têm um spread muito mais sereno, muito mais palpável para os nossos, palatável para os nossos clientes. O problema é o cheque especial e o cartão de crédito. No cheque especial, Sambrana, a gente tem que lembrar, falar, a taxa de juros do cheque especial está em 340%. Isso é um erro de origem, não tem como ser 340%. Por quê? Porque se uma pessoa tomar o cheque especial, hoje ela não consegue ficar com o cheque especial tomado 360 dias no ano. Porque depois de 60 dias, esse cheque especial é baixado e ela, portanto, para de pagar essa taxa de juros de 14% ou 15% ao ano e aí passa a pagar 12% ao ano de juros para poder pagar essa dívida enquanto ela está inadimplente. Então, isso é uma falácia, não existe essa taxa de juros. Mas, de toda maneira, o cheque especial representa, nos ativos de crédito dos bancos brasileiros, menos de 1%. No Bradesco, ele é 0,7% da nossa carteira de crédito, ou seja, é nada. Só que o cheque especial não tem garantia. O cheque especial você usa a hora que você quiser, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Agora, as pessoas querem ter um cheque especial. Porque a grande maioria, diria para você que 90% das pessoas que têm um cheque especial, ela usa de maneira sadia.
Quer dizer, eu preciso do cheque especial para hoje porque meu salário entra amanhã. Ou meu cheque especial por 3, 4 dias porque eu estou comprando um carro ou estou comprando alguma coisa que vai ser um bom negócio para mim. Então ela usa de maneira sadia. Eu acho que as pessoas têm que ter o livre-arbítrio, o direito delas escolherem que linha de crédito que ela pode tomar de acordo com a sua necessidade daquele momento. Agora, de qualquer maneira, essa taxa de juros do cheque especial vai cair também? É lógico que vai cair. Eu estou dizendo isso há meses, eu não tenho dúvida. Como ela vai cair? Ela vai cair a partir do momento que o país comece a crescer, a partir do momento que a inadimplência começa a cair, a partir do momento que as pessoas tenham mais emprego. Quanto mais essa taxa de inadimplência do cheque especial for se reduzindo, é natural que a taxa de juros do cheque especial vá cair. Ela só é alta por conta da alta inadimplência que ela tem por todos esses custos que eu já disse para você. Mas ele é um produto que tem uma representatividade nula no balanço, não do Bradesco, mas de qualquer banco brasileiro, ela é muito pequena. E o cartão de crédito a mesma coisa. Agora, os bancos tomaram, com auxílio do Banco Central, tomaram algumas medidas importantes. No cartão de crédito, você já viu que saiu, a partir de 30 do momento do vencimento, você tem que fazer o pagamento, né, no rotativo. O cheque especial agora, em julho, a gente começa, quando o cliente ficar 30 dias com o cheque especial tomado, os bancos vão fazer um trabalho de conscientização. Sambrana, você está com o teu cheque especial tomado há 30 dias. Isso não é bom para você, porque a taxa de juros é muito alta. Vem aqui que eu vou fazer um parcelamento ou vou fazer uma operação de crédito pessoal para você com uma taxa de juros muito mais baixa. Ou seja, a gente vai ajudar numa educação financeira para que as pessoas não fiquem penduradas no cheque especial. Isso é uma iniciativa da FEBRABAN, numa autorregulação que os bancos propuseram ao Banco Central. Ele concordou e a gente vai começar a fazer isso. Então, veja, os bancos não têm interesse nenhum que as pessoas fiquem inadimplentes. Muito pelo contrário, porque quando você fica inadimplente, eu não consigo mais fazer negócio com você. Você acha injusto as pessoas dizerem que isso é fruto da concentração bancária? Sambrana, esse assunto de concentração bancária, faz 40 anos que eu trabalho no mercado financeiro. Quando eu entrei no mercado financeiro em 1978, 78? Eu tenho 54, foi isso mesmo, 78. Nós tínhamos, sei lá, 250, 300 bancos no país. E nós tínhamos uma vida muito mais tranquila do que nós temos hoje. Hoje, nós temos 5 grandes bancos no país. 2 públicos, 2 privados e um estrangeiro, basicamente. E outros tantos bancos, mais 100 bancos mais ou menos que nós temos por aí. Eu nunca vi uma concorrência tão acirrada como nós temos hoje. Ela é muito mais forte. Agora, a gente falar de concentração... Primeira coisa, 54% dos ativos brasileiros estão concentrados nos bancos públicos, por conta de rural, por conta de crédito imobiliário, nos 2 grandes bancos públicos. Agora, veja bem, se a gente pensar nas outras indústrias que existem no Brasil e no mundo, quantas empresas de telefonia tem no mundo? Em qualquer segmento de mercado que você pode procurar. Então, talvez seja um próprio reflexo do mundo capitalista que as empresas precisam crescer, precisam ganhar escalas para que elas possam crescer, manter empregos, avançarem, fazerem investimentos, pagarem seus empregados, darem retorno aos seus acionistas. Talvez a concentração nas grandes indústrias como um todo, seja um reflexo natural do mundo que a gente vem vivendo. Que eu acho que é absolutamente positivo, porque não importa se você tem 10, 20 ou 30 bancos. Como é que é a competição nos outros países? Olha a Europa, Austrália, Canadá, quantos bancos tem? Nem por isso tem taxa de juros altas ou spreads elevados, como se diz. Então, eu acho que o problema não é por aí, ou a dificuldade não é por aí. O país entrando num ritmo de crescimento, nós conseguimos, se a gente conseguir tirar todos esses penduricalhos que acabam fazendo com que sejam pagos pelo spread, a gente consegue ter uma taxa de juros e um spread muito mais responsável, não responsável, mas muito mais deglutível para os nossos clientes. Alguns números do Banco Central mostram que 72,9% dos empréstimos estão concentrados nos 5 grandes bancos. A Fiesp tem feito uma grande campanha atacando isso. Como é que você enxerga essa campanha da Fiesp? Isso
te incomoda? Olha, nós vivemos uma sociedade democrática, nós temos que respeitar qualquer tipo de manifestação. E é legítimo se ela entende que é assim, mas eu acho, Samara, me desculpe, mas eu acho que não é esse tipo de movimento que vai fazer o nosso país crescer. Não é esse tipo de movimento que vai fazer com que a sociedade evolua. Eu acho que nós temos que, de vez de ficar disputando, nós temos que juntar forças, seja a indústria, o comércio, o campo, o rural, os bancos, para que a gente possa construir uma agenda positiva para esse país. Eu não acredito que na base da disputa você vai conseguir encontrar melhores alternativas para o nosso país. O problema do nosso país não são os bancos. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar, para fazer o país crescer. Então, eu acho que nós temos muito mais que pensar na sociedade brasileira como um todo. Isso sim vai fazer com que nós tenhamos sucesso. Como é que você está enxergando o trabalho do Ilan Goldfein na presidência do Banco Central? O Ilan é um profissional extremamente capacitado, uma pessoa muito bem formada, extremamente inteligente. Tive vários contatos com o Ilan, ainda quando eu era presidente da BCIP. O Ilan foi várias vezes fazer palestras para nós na BCIP. E eu entendo que o trabalho da equipe econômica está sendo muito bem direcionado e está sendo contundente. Ele está atacando os pontos que, de fato, precisam ser atacados. Está aí a resposta para isso. Nós saímos de um juro de 14,25, estamos em 6,5, deveremos ir para 6,25. A inflação está absolutamente controlada, abaixo do piso da meta. Então, todos os instrumentos de política monetária que o Banco Central poderia usar, que a equipe do Banco Central poderia usar para poder melhorar o país, colocar o país num trilho de crescimento, eles estão se valendo. Além disso, o Banco Central vem soltando resoluções junto com o CMNE para que possa ajustar vários nichos de mercado que precisam ser regulados para que, de fato, a gente tenha um bom controle, que o Banco Central tenha um bom controle disso em suas mãos. Então, acho que só cabe elogios ao trabalho que o Banco Central vem fazendo. E em relação às reformas que foram feitas e as outras que precisam ser feitas? Qual a sua expectativa? A gente tem um ano eleitoral aqui e até agora a gente não viu nenhum candidato encampar isso. Fala-se muito pouco disso. Sambrana, a gente tem, eu acho que o país já tomou consciência disso, e quando eu falo país, eu falo Banco Central, Conselho Monetário Nacional, eu falo Congresso Nacional, o Senado. Acho que hoje todo mundo está muito consciente que o Brasil não pode continuar como está. Nós temos uma agenda que precisa ser feita. Talvez a mãe de todas as reformas, a reforma da Previdência, infelizmente, ela não andou, esse ano acredito que não tem mais espaço para andar, mas ela é absolutamente necessária. Nós temos que fazer a reforma da Previdência porque não tem como a gente conviver com esse déficit que a Previdência provoca todos os anos. A Previdência vai ter que ser uma parte dela muito grande, vai ter que ser uma Previdência privada, as pessoas vão ter que se preocupar com o seu futuro e fazerem essa Previdência, porque o Estado não pode custear tudo isso. Então, independentemente do candidato que venha despontar e que seja vencedor nas próximas eleições, eu acho que a democracia no Brasil está implementada, ela não vai voltar atrás. Isso, para nós, é uma conquista de muitos e muitos anos e isso a gente não pode abrir mão. Então, qualquer candidato que vencer essas eleições, a agenda para o país está dada. Ele sabe exatamente o que precisa ser feito. A reforma da Previdência, a reforma... Eu não digo nem reforma tributária, mas uma simplificação, exatamente. Acho que você usou a palavra absolutamente correta. A simplificação, não dá para uma empresa ter 30, 40 impostos. O custo para você somente gerenciar isso é muito grande. Isso é custo que acaba sendo colocado no preço dos produtos e serviços que as empresas vendem. Então, essa simplificação é absolutamente necessária, né? Eu acho que o Brasil está muito bem encaminhado nesse sentido. Apesar do momento que a gente vive, eu vejo que essa consciência, né, esse amadurecimento do país e das entidades democráticas do país, ela já aconteceu e vai acontecer no nosso país. Antes da gente fechar esse bloco, eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte. Essa eleição que a gente está vendo agora, 2018, se assemelha muito à eleição de 1989, quando a gente tinha... Era muito pulverizado, 21 muito fragmentado, 21 candidatos. Hoje a gente tem um monte de candidato e não tem a mínima ideia
de quem vai ser o próximo presidente. Óbvio que a gente nunca tem ideia de quem vai ser o presidente, mas tem indicadores de quem está melhor nas pesquisas, quem vai estar ali lá na frente, lá no páreo. E o mercado financeiro está tenso com isso, a gente pode ver até o dólar voltou a subir. De que forma que você está enxergando isso? Você consegue enxergar alguém aí? Como é que vocês estão analisando esse cenário político? Então, é um pouco do que eu já lhe disse. A gente olha o cenário político e realmente não há nenhum candidato que esteja avançado na preferência popular nesse momento. Tanto é que o número de votos nulos, e não sei ainda, ele talvez é o maior, né? O maior percentual. Então, para nós é difícil a gente poder dizer ou avaliar o que caminho deverá ser tomado. Agora, o que nós estamos olhando mesmo é aquilo que eu lhe falei. Independentemente de quem seja, nós temos que pensar o que esta pessoa terá que fazer para que o país entre num ritmo de crescimento, num trilho de crescimento. E me parece que não dá para fugir disso. É inevitável. Então, qualquer um que seja, nós estamos trabalhando com o futuro do país, como é que o país vai se comportar, independentemente de quem venha a ser o vencedor da disputa eleitoral. Tá ok, muito obrigado, Otávio. E no próximo bloco conversaremos sobre inovação.